Que culto poderoso, não é verdade, meus amados? O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Eu quero aqui lhe parabenizar, porque você, dirigido por Deus, escolheu uma programação totalmente saudável para a sua alma, saudável para o seu espírito. Deus ainda vai falar muito conosco agora, através da sua mensagem. Nós temos uma palavra para poder compartilhar com você e eu acredito que ela vai vir ao encontro da sua necessidade para esses dias que nós estamos vivendo. Lá no livro de Isaías, no capítulo 24, no versículo 20, diz assim a palavra de Deus: a terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar por esta mensagem. Pai, neste momento, eu oro ao Senhor, clamo ao Senhor, para que o Senhor venha nos ensinar a revelação da Tua Santa Palavra. Que hoje possa ser, meu Deus, um momento de graça, um momento de poder, um momento onde o Senhor vai falar conosco de uma forma poderosa, única e especial. Ministra, Pai, sobre nós da Tua graça, graça sobre graça, agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje nós vamos falar, queridos, sobre 4 reflexões que todos precisam fazer. Nesses dias que estamos vivendo, nós precisamos refletir sobre 4 aspectos da situação que a gente está vivendo. Nós acabamos de ler um versículo aqui muito forte, lá no livro de Isaías, no capítulo 24, que na verdade, esse versículo que nós falamos aqui, faz parte de uma sentença de juízo contra uma cidade, e o nome dessa cidade é Tiro, certo? Anos mais tarde, depois que o profeta liberou essa palavra de juízo sobre essa cidade, anos mais tarde essa profecia se cumpriu, quando o rei Nabucodonosor entrou, o rei do Império Babilônico, entrou e invadiu a cidade de Tiro. E a partir daí, lá pelo ano de 582 a.C., essa cidade, dessa invasão do Império Babilônico para frente, nunca mais soube o que foi viver independente. Sempre estava debaixo de algum outro império, de algum outro governo, e ela foi assim até a sua ruína total no século 17 depois de Cristo. Portanto, as profecias bíblicas são reais, verdadeiras, e a história está aí para comprovar. Agora, esse capítulo 24 de Isaías não reflete só uma sentença de juízo para a cidade de Tiro. Se você for ler o restante do capítulo, você vai ver que a profecia se estende contra esta cidade, mas também se estende contra toda a terra, porque ela remete justamente para o tempo do Apocalipse, que se nós vermos, atentarmos e lermos com atenção, é como se a gente estivesse lendo, por exemplo, o Apocalipse no capítulo 14, que também fala sobre o dia do juízo sobre toda a terra. E nós temos falado aqui que vai chegar esse momento. Agora, tanto no Antigo quanto o Novo Testamento estão repletos dessas profecias. E o profeta sai, nesse capítulo 24 de Isaías, do contexto de juízo sobre essa cidade e vai para uma sentença para toda a terra, por exemplo, no versículo 3 de Isaías 24. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. Então, nós vemos claramente aqui que durante a história, Deus abala a terra, Deus chacoalha a terra para levar o ser humano a refletir sobre a sua própria vida. Se você for ler o restante do capítulo 24, você vai ver que em muitas partes Deus chama a atenção do ser humano para que o ser humano possa refletir sobre o estilo de vida que está vivendo.
E ele fala que a terra será chacoalhada, a terra será marcada, haverá um juízo sobre a terra por conta da rebelião, da maldade e do distanciamento do ser humano para com Deus. É como se fosse um apelo. Deus permite que coisas ruins aconteçam na terra para que o ser humano possa refletir sobre o seu próprio estilo de vida. Sabe, amados? Olha só, em um certo sentido, olhando para o contexto bíblico e para a nossa realidade, a nossa realidade não difere muito da realidade da cidade de Tiro, quando a profecia se cumpriu, e também da sociedade no dia do Senhor, quando essa profecia irá se cumprir. No versículo 1 e 2 de Isaías 24 diz assim: Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. É uma sentença, nesse momento, para a cidade de Tiro, que ia afetar todo mundo. As pessoas iriam ser abaladas com o que iria acontecer. Olhando para os dias de hoje, nós sabemos que o coronavírus tem arrasado pessoas, tem arrasado famílias, sociedades e governos, mundo afora. Nós vimos claramente isso dia após dia. Governos, famílias, sistemas, a economia. A gente vê que a terra se abalou com essa pandemia. A rotina das pessoas mudaram. Estados, nações, lugares empreenderam medidas drásticas. Para nós aqui nós chamamos de lockdown. Então são locais onde as medidas extremas, distanciamentos, isolamentos, mudou. A verdade é que a terra mudou, a sociedade mudou com essa pandemia. Então não difere muito do tempo de Tiro, quando a profecia se cumpriu, a cidade foi abalada. E várias vezes, em vários momentos da história, a gente vê Deus permitindo situações acontecerem de escala mundial que abala o gênero humano, abala o ser humano. E nós acreditamos que tudo isso é para fazer com que o ser humano venha refletir sobre si mesmo. A respeito do coronavírus, nós temos mais de 6 milhões de pessoas infectadas, com quase 300 mil óbitos no mundo todo. Então, além das perdas, essa enfermidade causa uma instabilidade social, econômica, governamental em escala global, fazendo o ser humano se obrigar a parar para refletir sobre muitas coisas. Governos, empresas multinacionais, pessoas, todo mundo, a sua realidade, ao seu modo, estão refletindo a respeito do que está acontecendo com o ser humano, a respeito da nossa fragilidade, a respeito de tantas e tantas coisas que envolvem o gênero humano. Então nós entendemos que essa é mais uma fase em que Deus está chacoalhando a sociedade para pensar. Nós acreditamos que o Senhor está chacoalhando a terra para que o ser humano possa pensar sobre si mesmo, possa refletir sobre os vários aspectos da vida humana na terra. E hoje nós vamos falar um pouco sobre 4 situações, 4 reflexões que todos nós precisamos fazer nesse período da pandemia. A primeira reflexão, nós precisamos fazer uma reflexão sobre as nossas prioridades. As nossas prioridades. Muitas pessoas, infelizmente, estavam com as prioridades das suas vidas trocadas. Estavam empreendendo, estavam fazendo, estavam vivendo de forma equivocada.
E nós precisamos entender, como servos de Deus, como homens e mulheres que temos uma aliança com Deus, o povo que teme e crê ao Senhor, precisa entender que nós precisamos colocar a nossa escala de prioridade da nossa vida. O servo de Deus precisa entender que a principal prioridade que nós temos que ter é a nossa vida pessoal com Deus. Como é que nós estamos diante de Deus? A nossa aliança com Deus, a nossa comunhão com Deus, a promessa da vida eterna está latente ou não na nossa vida? Nós cremos ou não num Deus todo-poderoso que tudo fez e é dono de tudo? A nossa prioridade, queridos, como homens e mulheres de fé, é em ver e refletir como está a nossa vida com Deus. Como é que está a nossa rotina espiritual? Será que nós temos realmente nos voltado para Deus? Tem muita gente que ama a Deus, que teme a Deus, que respeita, tem temor de Deus, mas não é achegado a Deus, não busca congregar, não busca uma igreja, não busca uma casa de oração. E aí é preciso que você possa refletir sobre a sua vida com Deus. Em primeiro lugar, a sua vida, a principal prioridade de toda pessoa é a sua vida com Deus. A segunda prioridade é a sua família. Sabe, tem muitas pessoas que colocam a família em última prioridade. Colocam Deus em último lugar. Então, em primeiro lugar é a nossa vida com Deus e segundo é a nossa família. É, a nossa família. Pastor, ainda não tenho família, porque eu sou solteiro. Você tem sim, porque você tem pai, tem mãe, tem alguém. Um familiar seu é sua família, até você constituir sua própria família. Como é que está o seu nível de relacionamento? Como é que está o seu nível de influência dentro da sua casa? Você, papai, mamãe, será que não estavam trocando as prioridades e deixando a família em última instância? Esse é o momento exato para se fazer uma reflexão. Como é que estão as nossas prioridades? De acordo com o entendimento da palavra de Deus, em primeiro lugar, nossa vida com Deus, e segundo, a nossa família, que também entra a questão do nosso gerenciamento doméstico em bens, posses, para poder dar sustento para a nossa casa. Em terceiro lugar, nossa prioridade está no nosso trabalho ou nos nossos estudos, você que é estudante. Como é que nós estamos trabalhando a questão dos nossos empreendimentos? Você que é autônomo, você que é um profissional liberal, você está conseguindo realmente colocar essa linha de prioridade no seu devido lugar? Porque infelizmente tem pessoas que priorizam mais o trabalho do que Deus, priorizam mais o trabalho do que a família. E infelizmente não é porque são maus ou porque querem, é porque muitas vezes trocam de prioridade. Acham que trabalhando diuturnamente vão conseguir dar o melhor para os filhos e para a esposa ou para o marido. Só que nós temos que entender que muitas vezes nós trocamos as prioridades e nós enchemos de repente a nossa casa, os nossos filhos do bom e do melhor. E eles se tornam pessoas cheias por fora, mas vazias por dentro, porque falta companhia, falta afeto, falta apoio, falta transparência, falta diálogo dentro de casa, e simplesmente trocou-se as prioridades e não tem mais tempo para isso. Sabe, amados, e nós que somos de Deus, nós precisamos entender que nós temos uma prioridade no envolvimento na obra de Deus, no envolvimento na comunidade local onde a gente faz parte. Como é que está essa questão? Tem pessoas que se empreendem tanto numa causa que acabam esquecendo de Deus, acabam esquecendo da família, acabam esquecendo do trabalho ou dos estudos em prol de uma causa. Queridos, nós precisamos refletir como nós estamos. Não sei, de repente você tem empreendido muito a sua vida e tem deixado um pouco a sua vida com Deus de lado. Então é na hora de refletir sobre isso, se organizar, e quando a pandemia passar, você está com as prioridades em dias. Estamos chegando ao final desta pandemia e você já conseguiu refletir e pensar ou repensar como estavam ou estão organizadas as suas prioridades? Ou só está contando os dias para voltar a fazer as mesmas coisas que tem lhe levado à frustração e à derrota? Nós declaramos aqui coisas boas
para você e a sua família. Declaramos que você vai colocar as prioridades em ordem. Declaramos aqui que você vai realmente procurar buscar ajuda para poder organizar sua casa. Declaramos que você, quando chegar ao final dessa crise, desse momento, você vai estar com suas prioridades todas em ordem, porque essa é a vontade de Deus para você. Deus quer que você viva e viva em abundância, tenha uma vida de sucesso, e para isso precisa organizar as suas prioridades. Reflita, meu amado, como é que está a ordem das suas prioridades? Aquilo que realmente deve ser prioritário. Não esqueça: Deus, família, trabalho ou estudos, o envolvimento na obra de Deus e na causa social. Vamos colocar as prioridades em ordem, reflita sobre isso. Nós não podemos dar um padrão, porque cada um atua numa fatia diferenciada da sociedade. É você, com a ajuda do Espírito Santo, você vai refletir sobre isso e vai organizar suas prioridades. Deus está chacoalhando a terra nessa pandemia para as pessoas verem as suas necessidades. Nós precisamos refletir sobre as nossas necessidades. Por quê, amados? Porque infelizmente muitas pessoas precisam refletir sobre o que realmente precisam e o que realmente desejam. Existe uma diferença muito grande entre necessidade e desejo. E nós precisamos organizar isso na nossa vida. A necessidade é aquilo que é necessário, que não se pode evitar, senão morre. Que tem que ter, senão vai fazer uma falta muito grande. Por quê? Porque as necessidades estão ligadas diretamente à sobrevivência humana. Aquilo que é necessário é essencial, é vital para a sobrevivência do ser humano. Por exemplo, a pessoa precisa se alimentar, senão ela vai morrer de inanição. Então, a alimentação, o ato de se alimentar, é algo vital, é algo necessário. Então, a alimentação é uma necessidade humana. Agora, tem o desejo. O desejo, ou os desejos, são as formas que as necessidades humanas assumem quando são moldadas pela cultura e pela personalidade individual. Os desejos são moldados por uma sociedade e descritos em termos de objetos que satisfarão as necessidades. Por exemplo, existem pessoas que comem somente vegetais por opção própria ou por conta do meio em que vive. Então, se alimentar é uma coisa, é uma necessidade. Escolher o que comer é um desejo. Tem muitas pessoas que não têm as suas necessidades alimentares supridas, porque simplesmente não tem nada para comer. A nossa região, poucos sabem o que é uma fome, porque a nossa região é uma região abundante, é uma região muito rica, é uma região onde nós podemos e temos condições de adquirir um alimento. Então, nós estamos debaixo de uma terra abençoada. Sabe, amados? Então, nós precisamos entender isso. Por conta do consumismo exagerado, a cultura muitas vezes nos imprime como uma necessidade o que realmente é só um desejo da maioria. Essa pandemia veio, a quarentena veio, a escassez de certos tipos de alimentos vieram, o aumento absurdo de algumas partes de alimentos, por exemplo, feijão está muito caro, veio também para a gente refletir sobre isso. O que realmente é uma necessidade para nós? O que realmente é uma necessidade para você? Será se aquilo que você acha tão necessário não é só um desejo? Eu acredito que nós precisamos refletir sobre isso. Dar uma olhada no nosso orçamento, dar uma verificada se aquilo que a gente quer mesmo tanto
De repente não é só um desejo, só um capricho. Então nós precisamos parar para refletir sobre o que realmente nós precisamos e o que realmente nós desejamos. Está todo mundo em casa agora, as aulas ainda não voltaram, muitos profissionais, funcionários públicos ainda não voltaram para suas atividades, outros já voltaram, mas numa escala bem regrada de envolvimento no seu trabalho. É hora da gente ver o que realmente a gente precisa, daquilo que a gente só deseja. Eu acredito que Deus está libertando a mente de muita gente. Está libertando mesmo. Sabe, amados? Essa quarentena é uma ótima oportunidade de você refletir sobre o que você realmente necessita de um desejo seu. Um outro ponto, uma outra reflexão que nós precisamos fazer é sobre o nosso propósito. Queridos, afinal, qual é o seu propósito nesta terra? O que você está fazendo para empreender na sua vida? Vale mesmo a pena? Eu falo para você, qual é o seu propósito? O que você escolheu para ser e para fazer nessa terra? Realmente está valendo a pena? Vai valer mesmo toda a energia que você vai gastar em cima do que você está fazendo? Ou você não está fazendo nada? Está só passando os dias para chegar em lugar nenhum? Nós precisamos refletir sobre aquilo que vamos fazer nessa terra. Vale a pena mesmo você gastar toda a sua vida, a sua energia e a sua força no que você está fazendo? Será que o propósito pelo qual você escolheu viver vai te dar satisfação e alegria quando você chegar na melhor idade e você olhar e ver toda a sua juventude empregada num determinado setor, numa determinada profissão, numa determinada causa? Você vai chegar e vai dizer, poxa, valeu a pena investir os meus anos de juventude em prol disso? Meu irmão, nós precisamos refletir. Você precisa refletir. O apóstolo Melvin Eduardo Huber, que é o pai dos fundadores do nosso ministério, do Ministério Paz, nessa última quinta-feira ele completaria 100 anos se estivesse vivo. Esse homem foi um homem de propósito. Ele deixou a célebre frase: só uma vida temos e ela logo passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. Ele entendeu que o propósito mais magnífico, o propósito que ele deveria empregar a sua vida, a sua juventude, o seu vigor, seria em prol da causa de Cristo. E ele dedicou toda a sua vida em prol desta causa. E já na sua tenra idade, ele chegou e disse: só uma vida nós temos e ela logo passará. E é verdade, a vida passa como um sopro. Nós precisamos achar um propósito ideal para gastar nossa vida, porque você só tem ela. Daqui a pouco você já vai estar sem condições e não vai dar para voltar atrás. Então você, como diz o nosso amado caboclo do interior, só tem um tiro, meu irmão, e é só esse e acabou. Esse homem, ele viveu com o propósito de deixar uma marca nessa região. Por onde ele passou, ele deixou marcas, deixou sementes, e essas sementes estão se multiplicando. Até hoje, essa frase ecoa e inspira pessoas ao redor do mundo para uma vida de um propósito que realmente vale a pena viver. Eu mesmo fui muito impactado com essa frase e eu entendi
que eu devo dedicar a minha vida em prol da causa de Cristo. Gastar os meus anos, as minhas energias em prol da causa de Cristo. E você quer saber de uma coisa? Todos os dias eu agradeço a Deus por Ele ter aberto o meu entendimento para mim poder entrar nesta causa. Realmente, viver para Deus, viver com Deus é o maior e melhor propósito que cada pessoa pode escolher para essa terra. Sabe, amados, é muito importante a gente entender isso. Reflita o propósito pelo qual você está empreendendo a sua vida. Você precisa empreender certo. De repente ainda dá tempo de trocar por um propósito que vai lhe proporcionar mais realizações e conquistas nessa terra e que aponta para a eternidade. Infelizmente nós vemos tantos jovens sem propósito. Vemos pessoas vivendo e passando os dias, passando os anos sem propósito. Nós vemos jovens empreendendo causas que não vão deixar legado para nada. Jovens que têm a única prioridade hoje e o propósito de se envolver nos vícios, nas drogas, na marginalidade, na violência. Vemos homens bons, trabalhadores, pessoas que poderiam estar muito melhor, mas decidiram viver para o propósito, para ficarem escravos do álcool, escravos do mundo, escravos de negócios ilícitos, trabalhando em cima do ilegal. Homens, pais de família, que decidem realmente viver uma vida de adultério, uma vida de prostituição, perdendo a bênção e a dádiva de fazer da sua vida uma inspiração para os seus filhos, perdendo a bênção e a dádiva de fazer a sua esposa feliz. Eu quero dizer para você que ainda dá tempo de você agarrar uma vida com propósito. Uma vida com propósito. E esse propósito vem de Deus para mim e para você. Vamos empreender a nossa vida no propósito certo. O último ponto que nós precisamos refletir é sobre a nossa vida. Como nós já falamos aqui, nós só temos uma vida e ela logo vai passar. Sua vida. Quantos anos você tem? Nesse período que você já viveu nessa terra, você acha que você viveu bem? Você agora, você está bem? Faça essa pergunta para você mesmo, mas não para a pessoa exterior, para a pessoa que as outras pessoas veem, não. Faça essa pergunta para o seu interior, para o seu homem interior. Você está bem dentro de você? Você está bem ou o que as pessoas veem é só uma aparência? Você está bem espiritualmente? Ou está escravo do pecado? Está escravo do inimigo, do mundo ou das coisas do mundo? Você está bem emocionalmente? Ou as coisas que aconteceram resultaram no medo, na depressão, na ansiedade, na amargura ou na perturbação? Você está bem emocionalmente? Ou a síndrome do pânico tem envolvido a sua alma? As situações que aconteceram não têm deixado você desempenhar a sua profissão. Isso lhe frustra mais ainda. Como é que você está emocionalmente? Como é que você está gerenciando a sua vida emocionalmente? Você está bem fisicamente? O seu corpo está bem? Ou ele carrega enfermidades, doenças, dores, incômodos, fraquezas, tonturas? De repente, antes você tinha um corpo sadio, ativo, disposto, e hoje já não tem mais o vigor, e isso está causando muito desânimo e frustração. Como você está, fisicamente falando? Nós somos espírito, alma e corpo, e precisamos estar trabalhando em harmonia para que as nossas três essências possam experimentar do melhor de Deus.
Como você está? Muitos estão tão perturbados que estão fazendo de tudo para tirarem até a sua própria vida. Sei, de repente eu estou falando com alguém aqui que está numa crise de depressão tão profunda que já veio muitos pensamentos de suicídio na sua mente. Eu quero dizer para você, essa vida que você tem não é sua. Essa vida quem lhe deu foi Deus. Portanto, você é de Deus. Tirar a sua própria vida vai dar início somente a uma outra etapa de um sofrimento eterno. Está na hora de Jesus entrar e tirar todo esse mal, cortar pela raiz e lhe dar a vitória. Meus amados, entenda que Jesus veio para lhe dar vida. A Bíblia diz, Ele mesmo falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus também falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele vem para nos dar vida. E se de repente você não está experimentando esta vida plena que Jesus promete na sua palavra, então está na hora de nós refletirmos sobre a nossa vida. Está na hora de você refletir sobre a sua vida. Está na hora de você refletir mesmo sobre o seu propósito. Está na hora de você refletir sobre as suas prioridades, sobre o estilo de vida que você está tendo. Ele, Jesus, é o autor e o consumador da vida. É Ele que está no controle de tudo. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, diz assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. O que é o essencial para nós, pastor? Temer a Deus, andar com Deus, viver com Deus e guardar a palavra de Deus na nossa alma, viver pautado na palavra. A partir daí, o Senhor vai nos ajudar a organizar nossas prioridades, organizar o nosso propósito, organizar a nossa vida, organizar. E nós precisamos aproveitar esse período. Essa pandemia, ela vai passar. Portanto, não deixe de refletir sobre essas 4 áreas na sua vida. Veja aquela que você precisa alinhar, precisa mudar e trabalhar nela. Você não pode deixar passar essa grande oportunidade de organizar a sua vida. Você não pode ficar dentro de casa, sabe, agoniado, querendo que as coisas voltem logo, mas você não se preparou, você não refletiu nada, você não fez nenhuma mudança, nada. Então quer dizer que vai passar tudo isso e você vai voltar a fazer a mesma coisa que você fazia antes? Acumular muitas vitórias, com certeza, mas também os mesmos fracassos? Não está na hora da gente acumular as vitórias e empreender mais vitórias? Lembre-se de uma coisa, meu amado. Se não colhermos mudança, é porque não plantamos algo novo. Se nós não colhemos mudança, é porque nós não plantamos nada de novo na nossa vida. E eu quero desafiar você a fazer essa reflexão. Faça a reflexão. Pare para pensar. Organize dentro da sua casa. Busque a Deus. Se você tem dificuldade, entre em contato conosco. O número está aí, o link também. Nós vamos ter o maior prazer de entrar em contato com você. Estamos aqui para ajudar. Você precisa ser uma pessoa melhor depois dessa pandemia. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Deixa eu orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento esta pessoa, esta família, este povo, meu Deus, que está, Pai, nos acompanhando. Que o Senhor esteja conosco agora.
ministra dentro de nós. Meu Pai, nós repreendemos o mal, repreendemos a enfermidade, repreendemos, meu Deus, toda a opressão do inimigo. Meu Pai, que este povo que nos assiste, meu Deus, possa refletir sobre essas 4 áreas tão fundamentais para o nosso sucesso. Meu Deus, que o Senhor nos dê graça, sabedoria e força para nós empreendermos a nossa vida naquilo que realmente vale a pena. Nós possamos fazer as decisões certas, para que no final da nossa vida nós possamos olhar para trás e levantar as mãos para o alto e dizer: Senhor, muito obrigado pelo privilégio de eu ter vivido esta vida. E o que eu fiz, Pai, valeu a pena estar aqui, eu te apresento. Eu declaro isso, você é uma pessoa do bem, e você vai organizar sua casa, vai organizar suas prioridades, vai fazer as coisas como tem que ser. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Que o Senhor lhe abençoe poderosamente. Não esqueça que no próximo domingo nós vamos ter a Santa Ceia ao Senhor. Tire essa semana para você buscar ao Senhor, tirar mais tempo de oração. Quero convocar os nossos amados irmãos da Paz Church. Você, irmão, ovelha preciosa do Senhor, precisa estar preparado e levar a sua família a cear com o Senhor. No próximo domingo, prepare o pão e o vinho, que nós vamos fazer uma grande celebração. Eu declaro que o Senhor vai estar te visitando de uma forma especial. Que o Senhor lhe abençoe poderosamente e fique agora com o nosso Culto Kids.